como identificar, caracterizar uma pessoa com doença de Alzheimer? Olá, pessoal. Então, como foi dito nos vídeos anteriores, a demência ela seria aquela fase mais avançada do esquecimento, do declínio cognitivo, que pode acontecer à medida que a pessoa envelhece. Sabemos que uma grande maioria vai ficar naquela fase do comprometimento cognitivo leve, aquele esquecimento que incomoda, mas que não impede a pessoa de ter a sua independência, a sua autonomia. Agora, quando ela chega no estágio de ter um esquecimento, uma perda cognitiva que a impede de ter a sua independência, a sua autonomia, aí sim, aí nós estamos diante de uma pessoa com um quadro demencial, que pode ter várias causas, mas sabemos que a mais comum, a mais frequente, é a demência de Alzheimer, que caracteriza por geralmente acometer as pessoas com mais de 65 anos, que é a sua forma mais comum. Mas sabemos que ela pode vir antes disso aí. Nós chamamos de doença de Alzheimer precoce. E outra curiosidade quanto à doença de Alzheimer, ela comete muito mais as mulheres do que os homens. 2/3 das pessoas que têm demência de Alzheimer são mulheres. Mas então, o que define, como identificar, caracterizar uma pessoa com doença de Alzheimer? Bom, a primeira coisa é que ela vai ficar esquecida. É aquela pessoa que começa a ficar repetitiva, a contar os mesmos casos todos os dias, a fazer perguntas, as mesmas perguntas sempre, começa a ter aquela dificuldade para guardar um recado, para guardar uma informação recente, começa a ter dificuldade para lembrar os nomes das pessoas, reconhecer as pessoas, que é uma característica da doença de Alzheimer. A pessoa tem dificuldade de reconhecer rosto e ela começa a não identificar, reconhecer muito bem as pessoas próximas, né? Ela começa a guardar os objetos e não lembrar onde guardou. E associado a isso aí, que é o mais importante, é que ela começa a ter dificuldade de desempenhar suas atividades instrumentais. Ela começa a ter dificuldade de fazer uma compra, ela começa a ter dificuldade de dirigir, ela começa a ter dificuldade de gerenciar suas contas, de manusear o seu dinheiro, de manusear os seus medicamentos, começa a esquecer, começa a trocar, tomar um remédio 2 vezes, não toma o outro, começa a ter uma apresentação persistente, diária, e lentamente ela vai piorando. Então aí sim, aí você provavelmente está diante de uma pessoa com um quadro demencial. É importante nesse momento que essa pessoa passe por uma avaliação, para que ela tenha uma avaliação clínica, faça os exames indicados, faça exame de imagem. Por quê? Porque nem todo esquecimento ele pode ser Alzheimer, nem todo esquecimento ele pode ser irreversível. Nós temos algumas situações em que o esquecimento pode ser tratado. Então é muito importante, quando você estiver diante de uma pessoa com essas manifestações, que ela seja o mais rápido possível avaliado por um profissional habilitado, para que ele tenha realmente o seu diagnóstico esclarecido e o tratamento iniciado o mais precoce possível.